Temos uma realidade agora que é essa realidade do Plano Nacional do Livro Didático. Nós vamos ter milhões de livros didáticos sendo distribuídos pelo Brasil inteiro e sabemos que são, na verdade, uma escolha entre 3 livros, entre um manual composto pela filósofa Marilena Chaui, que já é um texto clássico, um manual que já existe há vários anos e que passou por diferentes momentos, diferentes remodelações. O clássico também chamado Filosofando, e um outro também que já está há bastante tempo, sendo já há bastante tempo utilizado nas escolas, que é o do professor Cotrim. O que mais me interessa, talvez nesse momento aqui, compartilhar, pensar, propor, questionar, que impacto pode ter a presença do livro didático nas aulas de filosofia, naquilo que é o ensino de filosofia de norte a sul do nosso país. Há alguns estados que já têm uma tradição maior de ensino de filosofia, com alguma outra experiência de uso do livro didático sendo adotado e usado pelo conjunto dos estudantes. Uma prática que é mais comum no ensino privado do que no ensino público, dado inclusive os custos dos livros didáticos, mas que agora vai ser uma realidade no conjunto das escolas. Uma primeira questão que eu traria é do cuidado que precisamos ter para que o livro didático não se transforme em uma muleta. Em que sentido a muleta? A gente já observa o que acontece em algumas disciplinas, em algumas localidades, sobretudo onde às vezes alguns dos professores de repente não têm uma formação acadêmica mais adequada. Muitas vezes nós vemos uma prática de uso do livro didático no sentido assim, uma expressão em sala de aula. Abra o livro na página tal, leia tantas páginas e responda o exercício no final. E com isso se considera que se deu um conteúdo, que se trabalhou um conteúdo, que o conteúdo dado basta-se, portanto, cobrar a avaliação dos estudantes. Esse é um primeiro cuidado. Como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de presença do livro didático? Porque isso seria um assassinato, aquilo que se quer fazer com o ensino de filosofia. Numa pesquisa que fizemos no início da década passada, havíamos constatado que os professores que não eram formados em filosofia tinham uma tendência maior a adotar o livro didático do que os professores que eram formados em filosofia. Seria uma questão de deficiência de conteúdo, mas ao mesmo tempo também observamos que alguns bons cursos de filosofia não são necessariamente bons cursos formadores de professor de filosofia. Então, se tem o conteúdo e não se tem propriamente a forma, o discurso, a capacidade de fazer a transposição didática de tal modo que o ensino ocorra de maneira interdisciplinar e contextualizada. Então, essa é uma segunda preocupação. A primeira, algo a se evitar, e o segundo, como é que pode o uso do livro didático ser feito com esse processo, com essa transposição didática. É verdade que, a partir dos próprios elementos que compuseram o edital proposto pelo MEC, isso estava com uma exigência dentro da construção do livro didático, que ele tivesse essa didaticidade expressa na organização de cada capítulo, de cada módulo, de cada parte do livro, além das várias sugestões didáticas que acompanham o livro do professor. Mas então a segunda é, de forma propositiva, pensar como é que esse trabalho pode ser feito de maneira a garantir uma transposição didática para que a interdisciplinaridade seja garantida e o estudo contextualizado da filosofia. Depois nós poderemos estar desenvolvendo os outros aspectos relacionados ao livro didático.